de retina e a gente vai, então, ouvir a apresentação dela. Júlia, se quiser começar. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Castelã, eu sou R3 da retina, como o professor falou. Hoje vou apresentar o nosso caso clínico da reunião semanal. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio, que me auxiliou na discussão do caso e também na confecção dessa apresentação. A doutora Cleide Machado, que foi uma das principais pessoas que me auxiliou na condução desse caso, e as doutoras Maria Chiocco e doutora Clarissa, que me auxiliaram na realização do eletroretinograma. Então, nosso caso é de um paciente masculino de 52 anos, caucasiano, procedente de São Paulo. Ele referia uma história de nictalopia e uma alteração na visão de contraste com 10 anos de evolução e piora há 2 anos. Não tinha nenhum antecedente ocular relevante e de antecedentes pessoais ele referia uma hipoacusia bilateral desde os 2 anos de idade, que havia sido atribuída ao uso constante de antibióticos por várias faringoamidalites de repetição. Ao exame oftalmológico, ele tinha a visão corrigida bilateral de 0,9, com a correção abaixo, reflexos fotomotores normais, a pressão intraocular de 13 e 15 na primeira avaliação, e a biomicroscopia sem nenhuma alteração. Aqui, o aspecto fundoscópico do paciente na apresentação, a gente consegue visualizar, então, um disco, a princípio, corado, com bordos bem delimitados, mas chama a atenção essa atenuação vascular difusa, e na mácula, a presença dessas lesões amareladas com aspecto de drusas. Aqui, o aspecto da retinografia de grande angular do olho direito, em que a gente consegue visualizar em média periferia e periferia essas lesões hiperpigmentadas de aspecto espiculado e enegrecidas, tanto visíveis no olho direito, quanto também no olho esquerdo. Aqui, o paciente apresentava uma condensação vítrea que acabou gerando esse artefato logo abaixo da região peripapilar, mas é só um artefato mesmo. Aqui, em maior aumento, a imagem da retinografia de grande angular, para que a gente possa observar melhor essas alterações maculares, em olho direito, e um aspecto bastante simétrico também no olho esquerdo. Na autofluorescência, o paciente apresentava essa hiperautofluorescência de aspecto granular na região macular, de aspecto bastante simétrico entre os dois olhos. Aqui, o aspecto da autofluorescência de grande angular do olho direito e do olho esquerdo. E no OCT, o que chamava atenção era a presença dessas drusas numerosas na região do corte foveal, tanto de olho direito, quanto um acometimento similar no olho esquerdo, e que eram visíveis tanto no scan foveal como também nos scans acima e abaixo da região da fóvea. Então, a gente realizou o eletroretinograma multifocal, em que em ambos os olhos o paciente apresentava um aspecto bastante similar, com uma redução importante de resposta, tanto nas fases escotópica, quanto fotópica, quanto também no potencial oscilatório. Aqui, o aspecto do campo visual 24/2 do paciente, em que é possível visualizar essa constrição importante de campo, e o paciente tinha apenas uma ilha central de visão. Então, trazendo os principais achados do caso, a gente tem um homem de 52 anos, caucasiano, que refere uma história de nictalopia e perda de campo visual bilateral, com 10 anos de evolução, mas com piora nos últimos 2 anos. Visão corrigida de 0,9 em ambos os olhos, que apresentava uma atenuação vascular difusa, essas alterações pigmentares na média periferia e periferia, várias drusas no OCT de mácula, um campo visual bastante constrito e no ERG uma resposta reduzida tanto nas fases fotópica quanto escotópica. Então, eu abro agora para discussão que diagnósticos diferenciais os senhores pensariam para esse caso. Ótimo. Então, Juliana, excelente apresentação. Jorge, você quer começar discutindo? Você está ouvindo aí? Você consegue falar? Estou ouvindo bem. Paciente com 52 anos, branco, com alteração simétrica, bilateral, alteração
de epitélio pigmentar, alteração vascular e nictalopia. Primeira coisa que me vem à cabeça é retinose pigmentar. Pensaria inicialmente pela ser simétrico e todos os achados que nós temos aí. E agora, de um início bem tardio, se ele está se referindo, começou aos 10 anos, ou há 10 anos, ou seja, ele começou com mais de 40 anos de idade, esses achados dele. Se eu não me engano, poderia ser levantado que seria uma retinose pigmentar autossômica dominante, talvez. Mas eu pensaria inicialmente sobre isso. Tá. Então, diagnóstico diferencial, acho que o principal, então, uma distrofia retiniana, certo? E o padrão, uma retinose pigmentar. A hipoacusia te faz alguma sugestão de... Isso, bem lembrado. Hipoacusia, você tem as distrofias compostas, que tem com achados sistêmicos, e você lembrar a síndrome de Usher, que tem 3 tipos de síndrome de Usher, e que a síndrome de Usher ela é a associação de retinose pigmentar com surdez. E ela varia bastante da intensidade, e lembraria que seria mais próximo do tipo 2 de síndrome de Usher. Perfeito, excelente, excelente. Outra pergunta para você, tá? O que essas drusas estão fazendo aí? O paciente tem 52 anos. Uma alteração de drusa, paciente jovem, certo? Apesar que você tem drusa em pacientes de 50 anos, mas tentamos relacionar tudo numa doença só. Eu realmente não me recordo de associação de retinose pigmentar, Usher, com drusas nessa intensidade aqui, não. Realmente eu estou sem uma boa resposta para te dar. Porque normalmente a gente vê nessa idade mais jovem, drusa cuticular, mas que não é o padrão dessas drusas, né? Não, está parecendo drusa normal, drusa gigante. Então... Parece drusa cuticular. Drusa cuticular, você teria aquele padrão em serra, que é o padrão de OCT mais comum de drusa cuticular, né? O aspecto de anjo pode ser mascarado pelas alterações de retinose pigmentar, mas a morfologia da drusa é muito maior do que as drusas cuticulares, né? Isso. Não tem área de atrofia geográfica, às vezes drusa cuticular. Então, é um aspecto diferente de apresentação de drusa cuticular, como seria outro diagnóstico, né? Então, o que a gente procurou aqui é ver se existiria uma correlação da doença dela, né, da doença desse paciente com a retinose pigmentar e as drusas. A gente vai ver mais para frente, Jorge. Alguém quer dar alguma opinião? Cleide, você acompanhou o caso, como eu acompanhei também. Você quer fazer alguma referência a ele, alguma outra ideia, Cleide? Eu vou até contar como eu vi o caso. A Júlia me apresentou inicialmente pelo OCT. E ela falou, tem um caso de retinose pigmentar, que provavelmente é Usher, e com esse OCT. Eu falei assim, não, esse aqui não é o paciente, não é possível, nunca vi isso. E até falei para ela, bom, então deve ser o principal diagnóstico diferencial, que são as doenças inflamatórias, principalmente luz. E apesar da história de surdez, enfim, aí eu vi o fundo de olho e falei, nossa, é um fundo de olho de retinose pigmentar. Mesmo então, ela procedeu aí a investigação de doenças infecciosas, e que é o principal diagnóstico diferencial nesse caso, que acho que ela vai mostrar a seguir, mas realmente imaginar, ver um caso como esse, né, de drusas regulares de distribuição irregular, quer dizer, que não é tipo drusa cuticular, num paciente de 52 anos com um quadro que tem tudo de Usher, é muito atípico. Até eu falei, além de a gente fazer estudo genético, seria interessante fazer o eletroretinograma para ver se realmente essa lesão dos fotorreceptores tem o mesmo impacto que uma retinose pigmentar, como a gente está acostumado a ver, vai ter no eletroretinograma, e teve, né? Então, interessante é isso, essa dissociação entre o achado de OCT e o principal diagnóstico dela, que é uma retinose pigmentar, possivelmente Usher. É isso que é o diferente, que é o bonito da história, né?
Alguém quer fazer algum outro comentário? Então, a Cleide ampliou o diagnóstico diferencial para doenças infecciosas ou inflamatórias, fez um screening, deu negativo, a Júlia vai mostrar em seguida. Alguém lembra de mais alguma coisa em relação a essa associação? Distrofias tapetoretinianas e drusas? Se não tiver acesso ao microfone, pode falar no chat também, tá? Júlia, então, acho que nesse ponto você pode seguir aqui, depois a gente comenta mais para frente de novo, tá bom? Perfeito, professor. Então, como diagnóstico, de fato, foi a nossa principal hipótese era uma síndrome de Usher, mas com essa manifestação atípica devido às drusas maculares. Então, dando seguimento ao caso, no interrogatório dos antecedentes familiares do paciente, ele informou que ele tem 2 irmãos, são 3 irmãos homens, e que o irmão mais velho, ele havia perdido contato, eles não se falavam há muitos anos, e que nas últimas semanas ele entrou em contato justamente para perguntar se o irmão tinha algum sintoma da doença. E o irmão também havia recebido o diagnóstico de síndrome de Usher, um diagnóstico apenas clínico, sem teste genético, que é o irmão de 59 anos, e a princípio o irmão mais novo da família não tinha nenhum sintoma. E do lado paterno, o paciente também apresentava um primo de 65 anos com diagnóstico clínico de síndrome de Usher também, mas a família do paciente reside em Manaus e infelizmente a gente não conseguiu que eles comparecessem ao ambulatório para documentação dos outros membros da família. Então, a gente, a princípio, fez um screening infeccioso, como a doutora Cleide falou, pesquisamos sífilis, outras sorologias, o screening todo negativo, e a gente partiu, então, para o painel genético. De alterações, o paciente tinha 2 principais genes com variantes, o gene USH2A, que é o gene mais característico do Usher tipo 2, foi um gene de patogenicidade bem estabelecida no exame, mas o paciente também apresentava uma variante no gene NYO7A, que é o principal gene envolvido no Usher do tipo 1, como a gente vai ver em seguida. Então, como o professor falou, o ponto-chave de interesse do nosso caso é a manifestação de uma doença tão clássica quanto uma doença do espectro da retinose pigmentar com essas drusas maculares. E o que eu vou tentar trazer na revisão é um pouquinho sobre relatos prévios na literatura similares e também tentar explicar um pouquinho o mecanismo fisiopatogênico que poderia explicar a presença dessas drusas. Então, a síndrome de Usher é uma doença de herança autossômica recessiva, que é caracterizada por uma perda auditiva neurosensorial, que pode ser moderada até profunda e é mais intensa, de modo geral, nos sons de frequência mais elevada, com a degeneração dos fotorreceptores e, em algumas manifestações da doença, também distúrbios vestibulares associados. A primeira publicação que associou a hipoacusia e retinose pigmentar foi feita por Charles Usher, em 1914, que foi um oftalmologista britânico e foi o primeiro a correlacionar essas manifestações com algo de natureza hereditária. Então, a doença recebeu seu nome. A fisiopatologia da síndrome de Usher ainda não é 100% bem esclarecida, mas o que se acredita é que ela abrange um acometimento estrutural das células que compõem os corpos ciliares, que estão presentes nas estruturas cocleares do ouvido interno, que é o que a gente visualiza aqui nessa imagem da esquerda, e também presente nos fotorreceptores. Então, os cílios presentes no ouvido interno, eles são estruturas que compõem os neurônios mecanosensitivos que respondem a som, a movimento e à gravidade. Então, eles têm função tanto na audição quanto também na parte do equilíbrio e toda a parte de função vestibular. E de forma similar, também no fotorreceptor, a gente tem nos segmentos externos do fotorreceptor essas estruturas ciliares que vão fazer essa mediação entre a estrutura dos segmentos externos e externos. A síndrome de Usher, ela é a principal causa de perda combinada auditiva e visual, e a prevalência nos Estados Unidos gira em torno de 1 a 4 para 25 mil, sendo que ela corresponde a 18% de todos os casos de retinose pigmentar e 5% de todos os casos de hipoacusia congênita.
ela é dividida em três manifestações fenotípicas, como o professor falou. O síndrome Usher tipo 1 é a manifestação mais grave da doença, e ela tem perda auditiva neurosensorial congênita bilateral bem profunda e é acompanhada também de alterações vestibulares. Então, os pacientes geralmente apresentam hiporreflexia ou arreflexia. E ela corresponde a cerca de 25 a 45% dos casos de Usher. O Usher tipo 2 é a forma mais comum, corresponde a cerca de 50% dos pacientes, e a perda auditiva é considerada de moderada a severa, mais intensa para altas frequências, sons de alta frequência, e em geral o acometimento é um pouco mais tardio, então na segunda a terceira década de vida. E o Usher 3 é a manifestação mais rara, corresponde a cerca de 2 a 4% de todos os pacientes com Usher, é mais frequente em pacientes de ascendência finlandesa e é também bastante retratada nos judeus Askenazi. E ela tem uma manifestação bastante variável no estabelecimento da doença. Alguns pacientes têm já numa idade bem precoce, outros na segunda, terceira década de vida, e pode ter o acometimento vestibular ou não. Até o momento, foram identificadas mutações genéticas em 16 locos, né, do gene, e os principais genes associados a cada uma das doenças são o gene MYO7A para o Usher1, o SH2A para o Usher2 e o CLRN1 para o Usher tipo 3. Expandindo agora, pensando agora na retinose pigmentar como um espectro, né, de doenças, a gente vê também que a expressão genética é muito variável, tanto para os casos autossômicos dominantes, que são esse gráfico da esquerda, quanto os autossômicos recessivos, o gráfico da esquerda, autossômicos dominantes da direita superior, e também a herança ligada ao X. E eu trouxe aqui os assinalados, os 2 genes que o paciente apresentava mutação no painel genético. Então, a fisiopatogenia é muito relacionada ao gene SH2A, em especial no Usher tipo 2. Esse é um gene que está localizado no cromossomo longo, no braço longo do cromossomo 1q41, e ele é responsável pela produção de uma proteína chamada usherina. Essa mutação é responsável por mais ou menos 7% de todos os casos de retinose pigmentar nos Estados Unidos. E a função da usherina é a participação na adesão celular à membrana basal. Então, ela interage com colágeno, com fibronectina, e aonde ela está localizada é principalmente nos segmentos apicais dos cílios, tanto dos cílios cocleares, como a gente consegue ver nessas imagens, que são recortes de microscopia eletrônica de ratos com a mutação, que é aqui à direita, e os ratos selvagens, em que a gente vê esses pequenos pontinhos brancos no ápice da célula ciliar, correspondendo aos locais com a usherina, e aqui também no fotorreceptor. Outro gene que também apresentava uma variante no nosso paciente, que é o principal responsável pelo Usher tipo 1, é o gene MYO7A, que é responsável pela codificação da miosina 7A. Essa é uma proteína envolvida no citoesqueleto das células e na movimentação das estruturas intracelulares. Então, através de uma bomba TPase relacionada, ligada ao magnésio, a miosina consegue mediar o transporte de fagossomos, lisossomos dentro das estruturas celulares. Então, para entender como que a miosina 7A funciona, e o primeiro passo foi determinar qual que era a localização exata dessa proteína. Então, um estudo de Liu e colaboradores mostrou no fotorreceptor e também na célula do EPR, esses pontinhos pretos são as regiões em que a usherina está presente, marcada através de autoanticorpos, e a gente visualiza ela principalmente na região apical da célula do EPR e também nos processos ciliares dos fotorreceptores, tanto cones quanto bastonetes. E a função dela, então, é a de mobilização do fagossomo, que contém os segmentos externos do fotorreceptor durante o seu processo de reciclagem e renovação,
da região do ápice da célula do EPR para a região basal. Esse estudo eu achei muito interessante, foi feito por Gibbs e colaboradores, que mostrou um corte de microscopia eletrônica. Aqui as células do EPR, aqui são os segmentos externos dos fotoreceptores, e nas setas pretas a gente vê os fagossomos contendo os restos, os dejetos dos segmentos externos. Então, a imagem acima são os pacientes controles e a imagem abaixo os pacientes com a mutação. Então, observem que na imagem do paciente controle, os fagossomos estão localizados na região basal da célula do EPR, enquanto que nos pacientes do grupo mutado, os fagossomos ficam todos concentrados na região apical da célula do EPR, porque eles não conseguem progredir para a região basal. E isso poderia ser uma explicação para a formação das drusas, pois elas poderiam ser um acúmulo desses segmentos externos que não foram bem digeridos, não conseguiram progredir ao longo de toda a célula do EPR. O artigo traz também isso na forma de um gráfico que compara o tempo após a exposição do fotorreceptor à luz, e aqui foi com ratos com a mutação, que são esses do quadradinho pintado, versus ratos selvagens. A gente vê que, à medida que o tempo passa, os ratos com a mutação permanecem com os fagossomos majoritariamente na região apical da célula do EPR, diferente dos ratos que apresentavam a proteína da miosina 7A funcionante. E essa imagem é uma imagem de imunofluorescência também, que mostra a mesma coisa. Essa região tracejada é o ápice da célula do EPR, e essa região da seta branca é a região basal. E a gente vê que no grupo mutado, os fagossomos ficam concentrados muito mais na região apical. Então, essa poderia ser uma explicação para esse acúmulo de drusas nessa doença. De fato, a alteração de drusas é algo muito atípico dentro das manifestações maculares da síndrome de Usher. Eu trouxe aqui uma revisão que foi feita por Testa e colaboradores, que eles fizeram uma avaliação de 134 pacientes com a doença, bem distribuídos entre Usher 1 e Usher 2, e eles viram que a principal manifestação macular era a membrana epirretiniana, que correspondia a quase 20% dos pacientes com Usher, seguido do edema macular cistoide, correspondia a 15,7%, as doenças de tração vitreomacular, com 14,2%, e os buracos maculares de espessura parcial e total, que correspondiam respectivamente a 2,6% e 0,4%. E em nenhum paciente foi visualizada a presença de drusas. Então, na busca por outros relatos similares, eu trouxe o relato de Kenneth e colaboradores. Esse é um relato bem antigo, de 1981, da era pré-OCT, em que 10 membros de uma família com retinose pigmentar da forma dominante foram analisados e foi feito cortes histopatológicos pós-mortem da retina desses pacientes. E o artigo traz que todos os pacientes apresentavam na histopatologia algum grau de depósitos subretinianos, mas os que chamavam mais atenção eram os pacientes do caso 1 e caso 2, que eu pus aqui do lado a idade dos pacientes, para a gente ter uma referência, que no paciente 1, ele apresentava esses depósitos bastante compatíveis com drusas moles confluentes, enquanto que o paciente do caso 2, ele apresentava depósitos entre a região basal do EPR e a lâmina basal, que eram mais compatíveis com depósitos laminares basais. Esse outro relato, feito por Sarraf e colaboradores, trouxe 3 famílias não correlacionadas entre si, em que em uma geração da família foi visto uma forma clássica de degeneração macular relacionada à idade, e na segunda geração, então, os filhos desses pacientes apresentavam retinose pigmentar. E aqui ele traz o aspecto fundoscópico dos pacientes, dessas 3 famílias. Nas imagens superiores a gente vê os progenitores das famílias, as mães, que tinham
um aspecto bem clássico de DMRI, com drusas moles, e as duas imagens inferiores correspondem aos filhos das famílias que tinham alterações clássicas de retinose pigmentar, como a atenuação vascular, as alterações da periferia. E tentando explicar essa correlação entre DMRI, retinose pigmentar e também outras distrofias de retina, a gente sabe que essas duas doenças são doenças de degeneração do fotorreceptor, mas que elas se manifestam com fenótipos muito diferentes. Então, a DMRI está associada a drusas maculares, a atrofia macular, a neovascularização de coroide, enquanto que a retinose pigmentar, a gente vê muito mais essa degeneração na média periferia e periferia. A gente vê a manifestação de espículas ósseas na periferia, atenuação arteriolar, a palidez séria do disco, então são de fato manifestações bem diferentes. Mas as duas doenças, elas compartilham uma manifestação de uma heterogeneidade genética muito grande. E se acredita que alguns genes que são estruturais do fotorreceptor poderiam estar envolvidos na gênese de ambas as doenças e também de outras distrofias. Então, os principais são o gene ABCA4, que é um gene que está relacionado à redução da quantidade de 11-cis retinal na retina, que quando em acúmulo pode ser tóxico. O gene RPGR, que atua no funcionamento e na estrutura dos microtúbulos da camada dos cílios dos fotorreceptores. E o gene RDS periferina, que também atua na estruturação da arquitetura dos discos dos segmentos externos dos fotorreceptores. E o que se acredita é que mutações nesses genes poderiam ser comuns a diversas distrofias, e que dependendo do tipo de mutação ou do grau de expressão dos genes, poderia ter uma mutação, uma distrofia ou outra, que é mais ou menos o que já foi descrito em outros relatos mais antigos, como, por exemplo, esse relato de Rosé e colaboradores de 1999, que eles viram que tipos diferentes de uma mutação tipo splicing no gene ABCA4 poderia se manifestar tanto como doença de Stargardt quanto como retinose pigmentar. Então, uma mesma mutação gerando expressões diferentes de duas doenças diferentes. E o relato de Welleber, de 93, mostrou algo similar com o gene do RDS periferina, em que a deleção em um códon, no códon 153 ou 154 desse gene, poderia originar tanto retinose pigmentar, quanto distrofia padrão, quanto fundos flavimaculatos. E essas três doenças foram encontradas numa mesma família que apresentava essa mutação no gene. Então, pensando nisso, a gente pode entender e ter esse raciocínio de que a DMRI, a retinose pigmentar e outras distrofias talvez possam ter expressões fenotípicas de mutações comuns. E agora, para finalizar, pensando em relembrar os diagnósticos diferenciais, de quando a gente vê um paciente com história típica de distrofia e que apresenta drusas na mácula, eu trouxe os principais exemplos, eu trouxe mais o diagnóstico diferencial da parte das distrofias mesmo, mas como a doutora Cleide falou, a gente tem toda a parte infecciosa também. Então, essa primeira imagem aqui é o aspecto típico das drusas autossômicas dominantes. Aqui, na imagem inferior à esquerda, a gente tem que lembrar da distrofia de Sorbe, a gente vê, em geral, esses depósitos subretinianos, pode também evoluir com neovascularização de coroide. Aqui, na imagem do meio, a gente tem o exemplo da distrofia padrão, em que a gente também vê essa alteração macular pontilhada, granulada, e podem haver depósitos também abaixo da retina externa. E à direita, lembrando da distrofia foveomacular do adulto, que eu lembro que também foi um diferencial que eu tinha discutido com a doutora Cleide. E acho que era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Excelente, Júlia. Então, assim, é um caso complexo, porque você vê o que a Júlia foi buscar de evidências para tentar determinar um raciocínio clínico, né, dessa relação entre drusas
e retinose pigmentar. Então, você tem um relato das famílias com envolvimento de DMRI e depois de retinose pigmentar numa segunda geração. Você tem uma descrição histopatológica de uma outra família com drusas, uma quantidade grande de drusas moles em famílias com retinose pigmentar. E você tem uma expressão diferente de vários genes associando a expressão relacionada à formação de drusas e distrofia tapetorretiniana. Então, existe essa correlação, né? Então, essa paciente tem a mutação tanto no SH2A quanto no MY07A, né? E esse MY está relacionado com essa fagocitose do segmento externo dos fotorreceptores, que é a mesma origem das drusas, tá? Começa a ter alteração nos fotorreceptores, para daí acumular esse material embaixo do epitélio pigmentado, né? Então, Júlia, parabéns pela tua revisão, excepcional, um raciocínio difícil de fazer, mas você formou vários caminhos para entender a manifestação de drusas nesse paciente com síndrome de Usher, né? Cleide, Jorge, o Mauro entrou depois, não sei se pegou pela metade, mas algum comentário para a gente fechar? Meu comentário é parabéns, revisão incrível, adorei aqui assistir isso aí. E só o pensamento que eu tenho é que no passado, Pimentel também deve compartilhar e Cleide também, a gente se dedicava muito pouco à genética, a gen, e provavelmente porque não tinha muito o que fazer, a gente não tinha tratamento, diagnóstico difícil, painel genético impossível. E agora a gente consegue determinar o gene, e o mais legal é o que ela demonstrou. Por exemplo, o USHA2 é um gene do cílio, por isso tem relação com o cílio também da audição, isso diminui a movimentação dele, ou da miosina, que leva à movimentação do fagossom. A gente começar a entender a fisiopatologia das alterações que cada gene, cada proteína, ela causa no organismo, e com isso a gente conseguir desenvolver um raciocínio clínico tão brilhante como ela desenvolveu aí, mostrando como poderia acontecer drusa e retinose. Parabéns. Ótimo, Jorge. E Cleide, Mauro? Eu também quero cumprimentar a Júlia. É espetacular essa revisão, encontrar esses vários caminhos que podem explicar esse achado. Quer dizer, é assim que se faz ciência, né? É assim que se descobre as coisas. Realmente, de parabéns. Perfeito, perfeito. Mauro, você consegue falar? Você conseguiu ouvir, Mauro? Você está com o celular? Eu peguei metade da revisão, parecia ótima, mas, enfim, não peguei o caso. Tá, você vê depois na gravação, Mauro, é bem interessante e o que a Júlia comentou aqui foi muito bacana, viu? Muito bem feita. Hélio, você quer fazer algum comentário? Eu vi que você está aqui também. Não, acho que foi bem comentado, acho que foi bem apresentado. O detalhe, ela no resumo, ela deixou sem a deficiência auditiva. Na primeira página ela colocou, mas depois no resumo não pôs. E o pessoal comentou bem do Usher, na deficiência auditiva. Não, foi ótimo. E a tentativa de associação aí, ela buscou bastante aí. Eu fiquei curioso também, foi algo que acrescentou bastante. Obrigado. Perfeito. Júlia, eu acho que o que falta talvez eu sei que aquele outro primo mora em Manaus. Talvez a gente possa falar com o Teodomiro para ele examinar lá e mandar os exames para a gente aqui, mas o irmão dele a gente precisa examinar, apesar de eles não terem um bom relacionamento, como você falou, mas para a gente documentar se em todos eles tem a presença de drusa também, se a mutação é semelhante, tá? Aí seria uma publicação muito bonita, com um caso só, já é muito interessante por causa de toda essa discussão, né? Da fisiopatologia de formação de drusa e degeneração simultaneamente. Mas eu acho que é muito importante ver qual que é a alteração fenotípica que os parentes têm, o irmão e o primo, tá? Sim, professor, com certeza. Eu vou tentar entrar em contato com o irmão dele para ver se ele consegue vir. Tá. Muito obrigada pelos comentários. Tá, parabéns, Julia, parabéns, tá? Descompartilha a tela. Parabéns pela apresentação excepcional. E, Gabriela, você pode compartilhar a sua tela para a gente ver a imagem da semana? Apareceu aí? Apareceu.
o áudio está bom também. Pode seguir. Tá, então, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriela, sou fellow do primeiro ano de retina clínica e hoje eu fiquei responsável pela apresentação da imagem da semana da reunião semanal da retina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel por toda a orientação durante a formulação dessa apresentação. Deixa eu estar passando aqui. Deixa eu... Gabriela, a imagem tá. Eu acho que você tem que clicar no trackpad se tiver no teu computador ou além das setinhas aí ele avança. Agora foi. Tá. Então, inicialmente, as informações são de um paciente do sexo masculino, 12 anos, cuja refração estática é de uma miopia de 15 dioptrias esféricas no olho direito, uma hipermetropia de 2 no olho esquerdo, e com essa imagem do B-scan do OCT, apresentando, dentre essas setas amarelas, essa hiperrefletividade na camada de fibras nervosas, parafoveal, temporal no olho direito, e um olho esquerdo, aparentemente sem nenhuma alteração no OCT. Então, inicialmente, apenas com essas informações, eu gostaria de abrir para eventuais hipóteses diagnósticas. Tá bom, então, alguém quer fazer algum comentário sobre os dados, sobre essa alteração de OCT? Então, olha, a gente vê uma criança, provavelmente essa alteração, então, essa apresentação é uma apresentação congênita, né? Com uma alta miopia em um olho, esse olho com alta miopia, com essa alteração que está evidente aí nas setas, a gente vê esse aumento de refletividade no setor nasal, no feixe papilomacular, mas não no setor temporal, certo? E o olho esquerdo, aparentemente, a retina temporal dele é normal, a gente não vê essa alteração. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que pode ser esse tipo de lesão, se caracteriza alguma alteração maior, tipo uma síndrome? Eu pensei em neurofibromatose, outras que dão membranas epirretinianas, persistência de fibras mielinizadas. Então, neurofibromatose ele não tem nenhuma característica clínica, Mauro, do que eu lembro aqui, né? Agora, fibras de mielina pode ser, né, Mauro? Porque a localização é a mesma, né? E elas são hiperrefletivas aí no OCT, certo? Sim. Tá. E agora, é interessante que essas fibras são unilaterais, se for isso, e num paciente com uma miopia elevada, né? Alguém já viu uma associação parecida ou pensa em alguma outra alteração aqui? É a mesma coisa que eu pensei também. A gente em automíope sempre pensa em alguma coisa tracional, mas dá para ver aloide, aparentemente não tem nada tracionando. Isso. E essa hiperrefletividade bem superficial é bem sugestiva de fibra de mielina. Só não sei se é síndrome, mas pode ser unilateral a fibra o residual de fibra de mielina. Perfeito, perfeito. Então, Gabriela, você quer continuar para a gente ter mais dados aqui? Sim. Então, dando continuidade, complementando as informações do caso, como já citado, um paciente de 12 anos, do sexo masculino, que se queixava de uma baixa acuidade visual no olho direito há cerca de 5 anos, negava qualquer antecedente patológico, oftalmológico e familiar, e ao exame oftalmológico, a refração já citada, de uma alta miopia no olho direito, com hipermetropia no olho esquerdo, uma ambliopia por anisometropia, com acuidade visual de ponta dedos a 1 metro no olho direito e 20/20 no olho esquerdo. Na avaliação da musculatura ocular extrínseca, ele apresentava um XT não alternante, manifestado no olho direito, de 10 dioptrias prismáticas. No exame da biomicroscopia, nenhuma alteração dita de nota, e um comprimento axial de 27,6 milímetros no olho direito e 22 no olho esquerdo, sendo compatível com a miopia axial relatada na refração. Aqui, a avaliação multimodal do paciente, a retinografia, a gente percebe um fundo de olho tipo de paciente míope, com algumas alterações pigmentares podendo sugerir eventuais látices, e o que chama mais atenção são essas lesões esbranquiçadas a nível do polo posterior, seguindo o trajeto das camadas de fibras nervosas,
e seguindo o trajeto das arcadas temporais. No olho direito, essa manifestação, no olho esquerdo, nenhuma alteração digna de nota. Aqui a avaliação multimodal do olho direito também, na primeira imagem, o head free, a gente consegue perceber com mais evidência essas alterações na camada de fibras nervosas. Na imagem B, a ângio. E aí, na imagem C, a autoflu, evidenciando uma hipoautoflu na topografia dessas lesões. E na imagem D, a indocianina, evidenciando um bloqueio da vascularização da coroide por conta dessas lesões mais superficiais. Aqui, novamente, o corte do B-scan desse mesmo paciente, mostrando as alterações no olho direito e sem alterações no olho esquerdo. Então, agora, diante dessa complementação de informações, eu gostaria de abrir novamente para hipóteses diagnósticas. Então, ele tem fibra de mielina nesse olho, um olho automíope, e se não tiver, provavelmente uma ambliopia também, talvez por essa anisometropia, né? Em míopes a gente não vê uma ambliopia tão severa como conta-dedos, né? Porque eles têm visão de perto, mas parece ser isso, certo? Alguma outra hipótese aqui? Alguém já viu essas três alterações juntas? Fibra de mielina, alta miopia e uma conisometropia e uma ambliopia? Eu acho que tem um nome, acho que é Stratisma, se não me engano. Isso, é isso aí, Cleide. Stratisma, essa é difícil, hein? Essa é difícil, hein, Gabriela? Você não mostrou para ninguém, não, né? Não. Eu vou dizer que por uma coincidência eu vi um caso, nem era eu que sabia o nome, mas eu vi um caso agora recentemente lá com o meu pessoal do Suel lá, e um deles sabia o diagnóstico. Eu nem sabia, mas ele sabia. Parabéns, Cleide, porque isso é bem difícil, hein? É muito incomum, né? Muito incomum, síndrome de Stratisma. Então, é isso aí, Cleide, parabéns. Gabriela, você está devendo um jantar para Cleide, tá? Pode deixar. E, então, vamos mostrar, você mostra o que é a síndrome, como ela foi descrita? Sim. Pode seguir. Então, como a doutora Cleide falou, o diagnóstico é a síndrome de Stratisma. Eu vou fazer uma breve revisão da literatura. É uma síndrome rara que foi descrita inicialmente em 1979, através do próprio nome da síndrome, né, o Stratisma, e ele avaliou uma série de casos de 4 pacientes, e ele percebeu essa tríade clássica, que é caracterizada pela persistência de fibras de mielina, uma miopia axial e ambliopia. A descrição inicial são de casos unilaterais, embora já tenham sido descritos posteriormente casos bilaterais, embora bem menos frequentes, e outras alterações oftalmológicas com menor frequência descritas são o nistagmo, o estrabismo, a heterocromia de íris e a leucocoria. O tratamento desses pacientes se dá com a correção da miopia e o tratamento da ambliopia, e o prognóstico visual ele é bastante variável, porque essa ambliopia acaba sendo multifatorial. Os autores eles alertam para a importância que, apesar de ser um diagnóstico raro, ele entra no diagnóstico diferenciais das leucocorias, e o quanto antes esses pacientes puderem ser diagnosticados, podem ter uma correção precoce com melhora do prognóstico visual futuro. Então, só trazendo como a persistência das fibras de mielina é um dos pilares do diagnóstico, essa revisão traz algumas informações resumidas, de modo geral. Se trata de uma lesão branca distribuída ao longo da camada de fibras nervosas. É uma lesão presente em cerca de 0,6% a 1% da população, que na maioria das vezes é um diagnóstico acidental ao exame oftalmológico, por ser, na maioria das vezes, assintomática. Se trata de uma condição congênita e não progressiva, e acredita-se que a fisiopatologia se dá numa falha da lâmina crivosa em deter a mielinização. Apesar do prognóstico visual ele ser, na maioria dos artigos publicados, reservado, esse artigo publicado no American Journal, ele questiona o quão dogmático é esse péssimo prognóstico, porque ele relata um caso de um paciente de 4 anos que fez uma terapia de oclusão por cerca de 1 ano e meio e teve uma evolução de acuidade visual do olho direito de 20/400 para 20/30 e uma melhora do desvio desse paciente. Além disso, ele sugere que esses pacientes com a síndrome de Stratisma, eles têm algumas discretas alterações nos parâmetros do OCT comparados aos demais pacientes. Então, eles apresentam uma espessura macular central ligeiramente mais espessa e um anel macular externo ligeiramente mais fino. A de mensagem sobre essa síndrome de Stratisma, que é uma síndrome bastante rara, a tríade clássica é a persistência das fibras de mielina unilateral, a miopia axial e a ambliopia, e a presença de nistagmo e estrabismo que podem vir
associados ao quadro. Aqui, então, a imagem, né, que se trata do mesmo paciente, mostrando a persistência de fibras mielina de um lado e o olho contralateral completamente normal, bem como o OCT-B-scan já mostrado anteriormente. Então, era isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Excelente, Gabriela. Parabéns, tá? Então, síndrome de Strassmann, né? Perfeito. Gabriela, pode descompartilhar a tela. Parabéns. Excelente. E agora o Alexandre vai compartilhar o artigo. O Alexandre R1. O artigo eu achei extremamente importante, porque cada vez mais a gente está relacionando o DMRI com alterações genéticas. Existe um gene, que é o ARMS2, que está associado com HTRA1, que estão relacionados com a prevalência da DMRI mais precocemente, manifestações mais precoces e de evolução mais grave. Então, esse artigo mostra que você tem 3 vezes, triplica o risco de DMRI intermediária, quintuplica o risco de concentração de drusas na mácula e sextuplica o risco de você ter depósito de organoide subretiniano. Aumenta muito o risco, então, de você ter uma DMRI tardia nesses pacientes com essa alteração genética, nos homozigotos mais do que nos heterozigotos e mais do que nos não carreadores, né? E, ao contrário, essa alteração genética não aumenta o risco de drusas menores que 125 micra, ou drusas duras ou aquelas intermediárias. Ou seja, esse gene não afeta o início da doença, mas ele acelera a evolução da doença para as formas mais graves. Então, essas alterações, essa descrição dessas alterações genéticas e as alterações fenotípicas associadas são extremamente importantes para a gente categorizar esses pacientes. Então, hoje, eu acho que, dependendo das manifestações que eu vejo no paciente, e se eu tiver acesso ao painel genético e esses genes forem manifestos no paciente, eu tenho que seguir esse paciente mais precocemente. Então, essa eu acho que é uma informação muito importante para a gente, né? E cada vez a gente vai ver mais detalhes sobre isso, como esse gene atua na fisiopatologia, que ainda é incerto como ele age para agravar a evolução da DMRI. Mas é isso que o Alexandre vai apresentar. Então, Alexandre, fica à vontade aí. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Ribeiro, eu sou residente de primeiro ano do Serviço de Oftalmologia da USP, e sou quem vou apresentar o artigo científico da semana. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel, tanto pela seleção do artigo, quanto pela orientação na confecção dessa apresentação. O artigo selecionado para apresentação foi publicado recentemente, agora em julho, na revista da Academia Americana de Oftalmologia. E o título, em tradução livre, é O Curso Fenotípico da DMRI para os genes ARMS2 HTRA1. A DMRI é uma das principais causas de cegueira em idosos na Europa, afetando ao redor do mundo cerca de 200 milhões de pessoas, com uma estimativa de dobrar esse número até 2040. Estudos recentes de genoma têm identificado um grupo relativamente pequeno de genes relacionados à sua suscetibilidade, sendo que os 2 principais caminhos estudados para vulnerabilidade à doença são os genes ligados à via do complemento, que são quantificados através do GRS, Genetic Risk Score, e os denominados ARMS2 HTRA1. O objetivo do estudo foi avaliar o curso fenotípico da DMRI para as variantes de risco do haplótipo ARM2 HTRA1. Foi realizada uma análise combinada de 4 estudos caso-controle e 6 estudos CORDS, realizada em um grande consórcio europeu. Os métodos foram: selecionaram 17.204 pessoas com idade maior ou igual a 50 anos, participantes desse referido consórcio. Os achados da DMRI e a espessura da mácula foram determinados por imagens multimodais e os dados de genética fenotípica foram, por fim, harmonizados. Os riscos relacionados aos genes ARMS2 HTR1 foram comparados, então, aos riscos da via do complemento. Os principais desfechos que foram avaliados foram os achados relacionados à DMRI, como as drusas e seus tamanhos de localização, a presença de atrofia geográfica, neovascularização de coroide, degeneração de EPR, e também o estadio da doença.
classificado como inicial, intermediário e tardio. Além disso, outros desfechos também foram investigados, como o risco cumulativo de desenvolvimento do DMRI tardia e as consequências visuais dessa doença. Aqui a gente observa que de 2.068 indivíduos com DMRI tardia, 64,7% eram portadores de variantes de risco dos genes ARMS2HTRA1. E quem eles consideram indivíduos sob risco? Aqueles indivíduos que têm homozigose ou heterozigose para os genes, para as variantes de risco desse referido gene, né? Notadamente aqui, como CC e como CT, sendo CC os homozigotos e CT os heterozigotos. Ainda também a classificação daqueles indivíduos que não têm nenhum genótipo de risco para o gene ARM S2HTRA1, que são os indivíduos TT. O que a gente pode observar é que, considerando a DMRI tardia, nós temos uma importância bem grande da atuação desses genes, somando, como disse aqui, mais ou menos 65% dos indivíduos acometidos. Já quando a gente vai verificar aqueles acometidos pela DRMI inicial e intermediária, ainda assim os genes têm uma importância significativa, no entanto, menor, cerca de 40%. O risco cumulativo da DMRI tardia aumenta de acordo com a zigosidade dos genótipos de risco do ARM-S2-HTRA1, podendo chegar a 26,8% naqueles portadores homozigóticos quando aos 81 anos de idade. Além disso, os indivíduos homozigóticos para os genótipos de risco receberam o diagnóstico da DMRI tardia 9,6 anos, em média, mais precocemente que aqueles carregadores dos genótipos considerados sem risco. Essa é uma representação gráfica do que eu disse no slide anterior, então nós podemos ver aqui um indivíduo homozigótico desenvolvendo a DRMI tardia precocemente, antes dos 75 anos, e desenvolvendo um risco cumulativo mais importante do que aqueles indivíduos que têm um genótipo sem risco, são os indivíduos TT. Não foram encontradas diferenças fenotípicas entre a DMRI predisposta pelos genes da via do complemento, naqueles indivíduos com alto GRS, e a favorecida pelos genótipos de risco do ARM2-HTRA1. Os resultados que foram encontrados com alguma diferença, por fim, foram verificados que estavam fora do intervalo de confiança. As exceções a essa afirmação ficam por conta do risco de surgimento de neovascularização de coroide e DMRI tardia em si, que se mostrou de fato maior nos portadores da variante de risco do ARM-S2-HTRA1, quando comparados àqueles indivíduos com alto GRS. Então, aqui a gente pode observar indivíduos CC, porém com GRS baixo, indivíduos TT, porém com GRS alto. Os dois únicos que mostraram, de fato, um risco significativamente aumentado foi para a neovascularização coroidiana e para a DMRI tardia em si, que os intervalos de confiança não tiveram nenhuma intersecção. Além disso, foram verificados diversos achados da DMRI tardia com risco aumentado naqueles portadores do genótipo ARM2-HTRA1, de alto risco. Aqui a gente pode observar numericamente que, para atrofia geográfica, por exemplo, aqueles indivíduos CC apresentaram um risco 8,5 vezes maior em relação aos indivíduos TT. Neovascularização de coroide, 11 vezes maior. Fenótipo misto tardio, 12 vezes maior. DMRI tardia, 10 vezes maior. Então, significativamente maior o risco aí nos portadores homozigóticos das variantes de risco aí do gene ARM. Conclusão, os genótipos de risco ARM2-HTRA1 demonstraram, de fato, um risco maior de evolução para DMRI avançada, estando relacionados a um acometimento avançado em idades mais precoces, levando com maior frequência a estados de cegueira e baixa visão bilateral, que pode ser evidenciado pelo gráfico ao lado, onde nós vemos que se inicia o risco cumulativo de perda de visão bilateral, ele se inicia mais precocemente e ele progride de maneira mais intensa naqueles indivíduos homozigóticos. E também nos heterozigóticos existe um risco adicional em relação àqueles indivíduos que têm o fenótipo TT.
Os genótipos de risco não foram associados com os achados iniciais da DMRI, como as pequenas drusas, sugerindo que, de fato, como o professor havia dito no início da apresentação, os genes em questão são provavelmente potencializadores e não desencadeadores da DMRI. Então, a gente pode ver aqui nesses dois gráficos, mostrando aqui os indivíduos CC e os indivíduos TT, basicamente com o mesmo odds ratio, não demonstrando nenhum risco adicional para pequenas drusas e para drusas também de tamanho intermediário. Basicamente era isso que eu gostaria de falar. Novamente agradeço a atenção de todos, obrigado e fico à disposição. Ótimo, Alexandre, excelente. O Alexandre conseguiu resumir um artigo que é extremamente denso e eu pedi para ele fazer isso, certo, né, Alexandre? Porque o artigo tem muitos dados, tem muita estatística, mas eu acho que ele conseguiu passar, né, Alexandre? Conseguiu passar uma mensagem que é essa, quer dizer, esse gene está extremamente relacionado à apresentação precoce da DMRI e a apresentação avançada de DMRI, né? Então, não se sabe como que exatamente o gene atua, como que é a fisiopatologia para desenvolver isso mais rapidamente, mas se a gente tiver uma noção melhor de como é essa mediação do gene, a gente consegue muito provavelmente bloquear a expressão da genética desses pacientes de alto risco, né? Algum comentário, Cleide, Jorge, Mauro, Hélio? O artigo é incrível e combina com a primeira discussão sobre genética que a gente está discutindo na retinose pigmentar. O que eu quero dizer, da fisiopatologia, que a gente está cada dia mais tentando entender as doenças relacionando a genética, que proteína esse gene codifica, o que é que ele representa na fisiopatologia. Se eu não me engano, o ARMS2 é um gene que está na parede da mitocôndria, e esse gene, quando ele tem uma alteração, você começa a ter alterações da respiração celular, fazendo processo de aumento de oxidase e levando ao acúmulo de lipofuxina, ou levando a apoptose celular, levando a aumento de processo inflamatório e, com isso, aumentando o risco de DMRI. E os dois genes mais relacionados à DMRI é o CFH, que é o fator complemento H, que é um fator equilibrador da cadeia do complemento, ou seja, ele faz uma inibição do processo inflamatório, e quando você não tem ele bem, você aumenta o processo inflamatório, aumenta o risco de DMRI. E o ARMS2, que é o outro grande gene, como foi mostrado aí, 67%, se eu não me engano, 64% de aumento de chance, e ele é relacionado a aumento de oxidação e aumento do processo inflamatório. Então, cada dia mais a gente vai ter isso. Há algum tempo atrás, tinha um debate muito grande, até deve lembrar, o KU defendia que você deveria fazer teste genético para determinar se você devia ou não usar o polivitamínico do AREDS 2. E a Emily Chu achava, pelo o estudo da AREDS, que isso não tinha cabimento. Tanto é que a academia contraindicou fazer painel genético para doença poligênica, tipo glaucoma, DMRI. Mas cada dia mais a gente vê que é necessidade, que a gente vai aprendendo mais e que a gente vai vendo a utilidade da genética. Uma informação também que talvez seja interessante trazer à discussão é que dentro do estudo eles cogitam a possibilidade do gene ARMS ser inclusive um gene contido na via do complemento e não uma via totalmente separada no contexto do desenvolvimento da doença. Levando a teoria inflamatória ser muito forte para a DMRI, ou seja, é realmente um processo inflamatório. Tanto é que essas novas medicações para a DMRI seca, você vai inibir fator de complemento 3, que é o da PELIS. Ou seja, teoricamente, o processo inflamatório tem muita importância no fisiopatologia das DMRI, tanto seca como exudativa. Perfeito. Mauro, algum comentário? Não, parabéns. No fundo, pegando o exemplo que o Jorge deu, é um assunto difícil, assim, que eu acho que é ótimo que estamos progredindo, que não se resume mais àqueles debates entre a Emily Chu e o Cao, que
tinha um interesse na empresa que fazia os exames. Acho que no futuro a gente terá essa farmacoterapia personalizada, dependendo das características de cada paciente, mas acho que a gente ainda está muito longe disso. Com certeza é um tema bastante interessante. E esse artigo ajuda a gente a colocar mais um degrauzinho nessa discussão, né, Mauro? Sim. Ainda é um pouco difícil colocar essas coisas na prática, né? Mas acho que é isso. No fundo, estamos subindo mais um degrau. Perfeito. Tinha desculpa, só rapidinho. Uns anos atrás teve uma aula do Greg Hageman, que é o cara até que começou essa questão do fator de crescimento H e tal. E ele achava que havia genótipos diferentes para diferentes fenótipos de DMRI, inclusive relacionado à etnia, se era membrana tipo 1, tipo 3, enfim. Faz tempo que eu não vejo ele dar essa aula, não sei o quanto isso acabou pegando, mas acho que é também sinal de que esse é um caminho a ser trilhado. Ótimo. Cleide, para fechar, algum comentário? Não, tá excelente. Tá ótimo. Tá. Alexandre, parabéns aí pelo resumo. Olha, eu acho que essa leitura é fundamental, tá, para todos. É um artigo denso que o Alexandre resumiu muito bem, mas é um artigo que deve ser lido, tá? Parabéns, Alexandre. Se puder compartilhar na tela, ótimo. E agora a gente vai seguir para o caso cirúrgico. Então, a Elisa é fellow de 2º ano, cirúrgica. Se você quiser, Elisa, começar a apresentar. Então, vou na tela aqui. Perfeito. Tá jóia. Boa noite a todos. Sou fellow do 2º ano, como o professor apresentou. Vou apresentar o caso cirúrgico. Gostaria de agradecer inicialmente a doutora Lívia Conce, que me ajudou na condução do caso, doutor Pedro Braga, que esteve comigo na cirurgia, e doutor Tiago Machado, que auxiliou na parte artística da apresentação. Nosso caso é uma mulher de 54 anos que teve piora da visão do olho direito há 6 meses. A paciente fazia acompanhamento no setor de glaucoma do HC devido a um glaucoma secundário à uveíte anterior no olho direito. A paciente não tinha tido nenhuma reativação da uveíte nos últimos 5 anos. A acuidade visual da paciente era 0,3 no olho direito e no esquerdo era 1. Ela era fásca, com cristalino transparente nos 2 olhos e estava com a pressão controlada, fazendo uso no olho direito de 3 classes. Então, eu não consegui as imagens da retinografia da paciente pré-operatória, mas temos um artista conosco e o Tiago Machado gentilmente se ofereceu para fazer essa representação, que ficou muito bonita, na minha opinião, e que representava bem o caso da paciente. Ela tinha um descolamento no olho direito, restrito à região posterior, com uma rotura próxima à arcada temporal superior, que margeava a fóvea. Aí aqui a gente consegue ver no corte da CT que esse descolamento ele se estendia até a região, quase acometendo a região foveal, né? E que era originado por essa rotura bem posterior na arcada temporal superior. Aqui a gente consegue ver no corte, né, estático que essa rotura na representação dela no ACT, e diante desse caso gostaria de abrir para discussão sobre qual seria a melhor conduta nessa paciente. Perfeito. Então, uma ruptura bem posterior, que é pouco usual isso, com esquise associada também, né, na retina, né, Elisa? Um descolamento justafoveal. Hélio, Mauro, vocês querem, como é Jorge, vocês querem comentar aí qual que é alguma ideia de por que ela tem esse tipo de alteração pouco usual para um descolamento de retina e qual a melhor conduta a ser feita agora? Uma observação, o descolamento era bem crônico e mesmo aguardando a cirurgia, ele não teve nenhuma evolução em 2 meses. Ótimo. Estável, então. Estável. Essa paciente é míope? Como é a fração dela? Não, eu não coloquei aqui, mas a refração dela não... Ela era, se eu não me engano, ela tinha mais 0,75, não tinha nada digno de nota. E
o nervo óptico dela, como é que era o nervo óptico dessa paciente? Então, a escavação dela era 0,9 nesse olho e era normal no olho esquerdo. Eu vou até mostrar nas últimas retinografias, mas ela tinha uma escavação bastante avançada nesse olho. Olhando sem pensar no buraco, eu pensaria numa esquise por pitch de nervo óptico, certo? Olhando assim, eu pensaria nisso. Tem essa solução de continuidade aí na região temporal superior, que é muito incomum, certo? Na região entre as arcadas, você tem uma ruptura dessa, por descolamento de vítreo. É muito estranho isso aí. Mas eu pediria um OCT de nervo óptico para ver se ela não tem um pitch oculto, alguma coisa assim, que levaria esse processo aí, que está restrito à mácula. Se não fosse se esse descolamento fosse só originado por esse buraco aí, porque esse paciente está restrito à mácula cronicamente, não se expandiu para a retina toda. Bem comum. A retina nasal estava colada. Eu tenho esse OCT que você gostaria. Aqui. Tinha omitido inicialmente. Tem como congelar essa imagem? Não. Viu, Jorge? A princípio, ela não tinha a esquise na região nasal afóvia, né? Mesmo, concordo. Né? Não tinha uma conexão com o feixe maculopapilar. Apesar da escavação ser enorme e chegar a pensar num possível pitch, mas ela não tem aqui realmente nenhuma esquise, né, no feixe maculopapilar, que seria o local infiltrado para levar esse descolamento. Se seguir um pouquinho, não conectado ao nervo, você começa, aquela esquise evolui, aquela esquise que a gente viu lá, temporal, ele evolui até essa região próxima ao disco, mas parece que ela não se inicia no disco, porque essa é uma hipótese mesmo. Talvez mesmo sem pitch, pacientes que têm escavações muito grandes, glaucomatosas, podem ter esse tipo de esquise macular semelhante à fosseta. Mas aqui é interessante, porque a gente tem essa imagem que, aparentemente, isso não se originou do disco, certo? É interessante não ter conexão de esquise do disco até lá, porque uma escovação dessa grande poderia levar, como de você, o pessoal chama até de um pitch oculto, uma conexão oculta que teria aí, mas não tem a conexão. E aí levaria a gente a pensar o que levou essa esquise com esse buraco, ou seja, uma atração nessa região macular, semelhante a uma maculopatia tracional de alto míope. Acho que é a principal hipótese, né? Uma tração. Se a gente pensar na fisiopatologia pelo desenho e a formação da esquise, parece que tem alguma coisa que está tracionando naquela região e que formou o buraco. Não é uma região muito comum. E a relação do vítreo com a retina aí provavelmente deve ter uma tração que formou essa ruptura. O paciente deve ter um vítreo bem espesso, isso fez com que esse descolamento não ampliasse, né? E provavelmente essa alteração é por uma tração. Eu não vejo outra alternativa. A outra coisa que me questiona é que você ter uma lesão entre o feixe maculopapilar, se você só tem você faz um buraco de mácula, por acaso você toca na retina e faz um buraco entre as arcadas. Normalmente você não precisa se preocupar, porque o processo de adesão na região macular é muito grande e mesmo você fazendo um buraco na retina, nem sempre vai levar um descolamento de retina. Você não precisa fazer fotocoagulação em uma lesão próxima, dentro das arcadas aí, que é uma região de extrema adesão. É mais comum esse tipo de perda de adesão e descolamento do paciente míope. Por isso que a primeira pergunta fez, que refração ela é? Qual o tamanho desse olho? Para levar isso aí, fazer uma esquise e esse descolamento aí, parecendo um buraco de mácula em alto míope. Sim, é uma correlação. Mas então, provavelmente, faz pensar mesmo numa tração nessa setorial, né, nessa região temporal que abriu a ruptura,
fez esse descolamento setorial, e é interessante que esse descolamento não progride, né? Apesar da tração localizada. Ele deve ter uma tração mais tangencial, talvez, do que anteroposterior, como se fosse um sniffer localizado nessa região e não na região macular, né? O sniffer pode abrir um buraco macular, só que aqui como seria um sniffer-like, eu estou usando termos que não são adequados, mas só para a gente entender melhor. Um sniffer-like temporal com abertura por causa dessa tração tangencial, eventualmente um pouco de anteroposterior, com certeza, essa ruptura, né? E parece que a ruptura é bem nesse vaso, né, da arcada temporal superior. Talvez houvesse uma ligação, conexão mais forte aí do hialóide posterior nessa região e acabou levando a essa ruptura menos usual. E pela localização, porque o Jorge já colocou, enfim, menos tendência aí ao descolamento, e como foi, talvez não esteja progredindo. Agora, em relação à conduta, eu acho que o principal, enfim, diagnóstico aqui, de qualquer jeito, é um descolamento reumatogênico. Mas eu acho que, pelas características do caso, seria mal tentar um tratamento conservador com diamox e repouso. Eu sei que ela já está com dorzolamida, mas a fóvea dela é on, né? Assim, ela tem a esquise, mas não tem a fóvea descolada. Acho que poderia, durante um tempo, usar diamox, repouso, e ver se isso tem algum sinal ao ACT de melhora. Se não tiver, partiria para um procedimento cirúrgico. Os casos de sniffer, muitos deles, o pessoal tem uma conduta mais conservadora, e uma das indicações é como o Mauro comentou aí, da cetazolamida. É que eu acho que nesse caso, essa esquise, ela está sendo gerada, é como se a célula de Miller estivesse sendo esgarçada, né? Você não está tendo descolamento. Não, eu já raciocinei muito em cima de um caso que é muito semelhante a esse, que eu acompanho, que é um paciente que é diabético e foi evoluindo, a fóvea não tinha nenhum tipo de alteração, mas ele tinha uma ruptura e a gente acabou resolvendo só com a vitrectomia. Eu fiz uma vitrectomia e desfiz a tração, porque eu acho que o que estava perpetuando era a tração. Mas também era um descolamento localizado, eu observei por um tempo, até não progredir até a hora que afetou a fóvea e aí eu intervi. Mas eu tenho um paciente diabético que eu acompanhei por um período e eu acho que ele tinha uma alteração muito semelhante. E o mecanismo, só que no diabético é um mecanismo bem tracional. Esse, eu acredito que também, eu não vejo outra possibilidade de tudo isso estar sendo gerado por uma tração. E aí eu pensaria em cortar essa tração e assentar, e colocar um gás e colocar o paciente em posição. Então, seria remover a hialóide posterior, que está bem aderida aí, deve ter uma interface patológica, né? Levantar toda essa hialóide, fazer o laser. Provavelmente está tamponando, senão esse descolamento tinha progredido mais. Ao mesmo tempo que ela gera a ruptura, ela também não progride. Então, provavelmente tem um vítreo bem ainda não liquefeito, né? Que ao mesmo tempo que ele traciona, gera um componente tracional, e a gente confunde até com um regmatogênico também. Às vezes eu me pergunto se essa imagem é de um regmatogênico propriamente dito, ou se é uma tração tão intensa que ela dá esquise na retina e também arranca o epitélio pigmentado, e por isso que não evolui o descolamento, né? E aí, conforme a evolução, eu acho que teria que tirar essa tração para que tivesse um melhor resultado. Foi assim que eu raciocinei. Outra forma de pensar nisso aí é fazer uma pneuma, ou seja, fazer uma bolha de gás, esperar 24 horas, ver se assenta, e faria um laser bem leve em volta da ruptura. Porque, senão, pela posição aí, é vitrectomia. Certo. Então, Elisa, tem várias considerações, como foi encaminhado esse caso? Então, nesse caso, a gente optou por realizar, né, a vitrectomia primária com gás. Foi feita a vitrectomia sem afaco, nesse caso. Colocamos a triancinolona, fiz um pouco de cor vítreo, aspirei um pouco do cor e aí parti para as manobras de remoção da hialóide. Não sei se
as manobras de remoção do core, acabei pegando demais e a hialoide acabou já saindo. Mas depois, quando fui fazer a remoção da hialoide, não vinha aquela hialoide bonita com anel de Weiss, e por isso a gente ficou com bastante receio de estar deixando a hialoide para trás, por ser um caso que a gente já suspeitava de ser uma hialoide mais aderida, de ter um vítreo mais espesso. E por isso, sim, a maior parte da cirurgia foi na tentativa de remoção da hialoide, na verdade, para ter segurança de que realmente a gente tinha removido ela por completo. Então, a gente fez manobra várias vezes, colocamos triacidilona várias vezes, tentamos também a manobra com a soft tip para fazer a manobra do pescador, para saber se tinha ficado algum remanescente de hialoide. E a cirurgia correu bem. Optamos por a manobra do pescador. Quando a gente tentava aspirar, o que eu percebia é que vinha como se fossem depósitos de triacinolona, mas a gente não via aqueles remanescentes de hialoide balançando ali. E, por fim, a gente optou por não colocar perfluor, porque a gente achou que não tinha necessidade, também a rotura era muito posterior. Drenamos pela própria rotura da arcada temporal e fizemos a troca por lá. E fizemos laser com bastante parcimônia, porque a gente estava com medo das marcas de laser expandirem muito. Então, fizemos bastante, bem ao redor mesmo, e deixamos para completar no ambulatório se fosse necessário. Aí eu gostaria de fazer algumas considerações da cirurgia. Então, se alguém faria a faco juntos, tratando uma paciente que tinha mais de 50 anos, ou se faria só esterectomia primária mesmo, se teria alguma consideração sobre as técnicas de remoção da hialoide, utilizariam outro tipo de técnica, e os cuidados nessa paciente que já era um glaucoma avançado e também uma paciente pós-uveíte, se teriam algum cuidados adicionais. Então, vocês querem responder? A primeira questão cada cirurgião opta por uma... tem cirurgiões que optam pela faco em qualquer vitrectomia que eles vão realizar, independente da idade do paciente. E tem outros que são mais conservadores, só optam pela faco combinada quando você tem uma opacidade nuclear avançada, tá? E tem variações entre esses dois extremos, né? Então, isso eu acho que depende, não tem uma regra, que depende muito do cirurgião. Mas alguém queria comentar sobre outra forma de remover a hialoide posterior? Então, aqui foi tentada com tip de silicone, que ela dobra, né? Tem sinal da fisgada de um anzol, né? O sinal do pescador, que você dobra e você está aspirando a hialoide, aí você consegue levantar e visualizar melhor onde está a hialoide, né? É mais fácil, é mais potente com vitreófago você levantar, mas com a ponta de silicone, em casos de maior adesão, é maior. Alguma outra técnica, sugestão aqui? Você pode fazer em situações muito difíceis, principalmente em jovens, que a hialoide é super aderida e a gente tenta tudo, não consegue, é você corar levemente com triacinolona, mas muito levemente, e fazer como fosse um peeling com pinça. Eu já fiz. Tirar com pinça e você vai descolando. Às vezes é super difícil tirar em jovem. Algo que é totalmente fora da curva. E você faz pescador, leva tempão fazendo aspiração, bota o máximo da aspiração e não consegue. E aí você pode ir com a pinça e faz como se fosse fazer um peeling de membrana. Tá. Qual pinça que você usa, Jorge? Pinça de limitante? Pinça limitante. Pinça limitante porque é muito delicado. É finíssimo. Em que setor? Nasal? Ao disco? Não. Se você já tiver o disco um pouquinho levantado ali em volta dele, o anel de Weiss, você pode... Eu comecei por lá, certo? Tentando pelo disco. Se não tiver levantado nada, eu fui como fosse fazer um peeling de limitante, eu fui temporal inferior e fui tirando e consegui tirar também, entendeu? Tá. Mas nem sempre... Às vezes, nasal, a posição é ruim para você manipular. Então, e a região de maior adesão mesmo é a região macular, entre os vasos, nervo óptico. Você conseguir levantar ali no nervo óptico, facilita muito você conseguir a retirada. Algum outro comentário sobre remoção da hialoide? Cuidado com glaucoma avançado.
Elisa, talvez aqui como a ruptura é superior, usar um gás de curta duração, usar SF6, né? Às vezes os pacientes com uso de outro cuidado é o uso do colírio, né? Às vezes os pacientes com colírio tópico no pós-operatório com cortisona, eles fazem hipertensão ocular, tem uma hipertensão pelo corticoide, né? Então a gente monitorar isso, estender esse uso. Talvez tomar cuidado de não deixar a triancinolona. Isso, a triancinolona também pode aumentar. Bem lembrado, tentar tirar o máximo de eletrólise. Como eu disse, você tem que botar muito pouca triancinolona, menos de uma gota, já é suficiente para ter cristais aí para você ter um contraste ali sobre a hialoide. Não precisa ser muita triancinolona, porque depois para tirar fica difícil. Perfeito. Ótimo. Essa paciente tinha uma dificuldade dupla, né? Porque apesar dela ter glaucoma avançado, ela também tinha uma uveíte. Então a gente ficava naquela bota corticoide, mas também com medo de ficar pouco corticoide e ela inflamar bastante o olho e piorar o glaucoma também pela inflamação. A vantagem é que ela tem uma uveíte anterior, que é mais fácil de controlar do que uma uveíte posterior recorrente, certo? Sim. Você quer continuar aqui na evolução? Então, essa paciente, ela evoluiu bem, né? A gente fez, né, o GAS e o face down. A paciente teve uma melhora do descolamento, mas ela manteve essa esquise na retina, como a gente consegue ver aqui no vídeo. Esse é um dos principais sinais que a esquise é tracional. Eu acho que esse é o sinal de que ela esgarçou, entre aspas, a retina está meio esgarçada. Por isso que eu ainda fico com a ideia da tração, em que você não talvez tivesse a imagem do arrancamento da retina por tração e não uma infiltração de líquido, talvez. E ele estava tamponado e por isso que não progredia. E aí, quando você faz a cirurgia, você fica essa imagem é mais difícil de resolver. Não é que é mais difícil, ela demora mais para se resolver. Exatamente, viu, Elisa? Isso é sinal de tração, não é mais sinal de tração residual, mas é que houve tração e a retina fica com essas alterações da esquise por bom tempo ou definitivamente. O importante é que você tratou o descolamento de retina. Você vê que a rotura, quando você passa o OCT, a rotura está bloqueada. Não tem líquido subretiniano, a esquise vai permanecer, porque é como esse efeito sanfona da retina que o Hélio falou, que permanece, mas isso é o de menos. É importante você ver essa imagem mais esbranquiçada, a gente vê de toda a área que ficou descolada e que talvez ela tenha essa alteração da esquise aí nesse setor, né? Algum outro comentário sobre isso? Mauro, o Hélio comentou, Mauro, o Jorge, sobre essa imagem de esquise residual no OCT? Essa imagem de esquise residual OCT é um sofrimento epitelial da retina pelo líquido que estava aí subretiniano. E a esquise pode melhorar com o tempo, porque você tirou a tração, tirou a hialoide. Se a teoria é tracional, isso aí com o tempo pode, igual um pitch que tem a esquise, leva algum tempo para você melhorar, 6 meses, 1 ano. E acredito também que, pela teoria da tração, provavelmente aquele descolamento foi todo tracional. Como eu disse, se você fizer um rasgão e não tiver tração entre as arcadas, provavelmente não vai descolar. Bom, concordo com o Jorge que o mais provável essa alteração na autofluorescência não seja da esquise, seja da lesão do epitélio pigmentar pelo descolamento crônico, mesmo porque no ACT a gente tinha aquele esquise indo superiormente mais próximo do nervo, aqui no fundo o que a gente tem é o desenho da área do descolamento, acho essa uma hipótese mais provável. Eu ainda acho que a retinosquise no fundo pode ser tanto tracional como por infiltração, e ser um descolamento crônico e mesmo na ideia de ser infiltrativo, de ter uma alteração cicatricial, uma degeneração do tecido e demorar para essa esquise sumir, ou mesmo se vai acontecer dela ir embora. Pode ser que no fundo fique como esses cistos cicatriciais que a gente tem em outras doenças retinianas. Acho que não vai saber se é tracional ou infiltrativo. Quer dizer, deve ter um componente tracional que levou ao descolamento, mas se é esquise,
foi por tração da retina ou se por infiltração dela a partir da solução de continuidade, acho difícil dar uma palavra final. Perfeito. Elisa, tem alguma outra imagem, algum outro dado? Ela tem um mês de acompanhamento agora? E, não, agora ela tem até mais. Ela veio essa semana, mas ela tá com a retina bem parecida, não mudou nada da esquise. E a visão continua 0,2? Continua. Era bem próximo da visão que ela apresentava antes da cirurgia. Que a mácula não foi afetada, né? Provavelmente por conta do glaucoma dela, continua sendo acompanhada no setor do glaucoma. E ela tem esse glaucoma bem grave, bem unilateral a doença, e esse olho realmente já tinha essa perda de visão desde antes do descolamento. Ótimo. Um comentário rápido sobre fazer faco ou vitré ou só vitré. Eu também prefiro fazer geralmente só vitré se não tem catarata. Mas uma coisa que eu tenho evitado ou tenho começado a fazer é, quando o paciente começa a ter a catarata, não esperar muito, porque, enfim, obviamente é mais complicado fazer a faco no paciente que foi vitrectomizado, mas fazer uma faco numa catarata muito madura fica muito mais difícil. Como a catarata, muitas vezes nesses casos, ela é mais nuclear, às vezes os pacientes não notam tanto perda de visão, tal. Eu confesso, durante um tempo achei que não, tudo bem, vamos esperando, e os dissabores que tive foi em pacientes que tinham vitrectomizados com cataratas hipermaduras, que aí na hora da cirurgia era muito complicado. Tenho indicado um pouco antes agora. Então, talvez em pacientes com mais de 50 anos seja interessante, quando você fizer vitrectomia, associar a faco para evitar esse problema. Em pacientes com menos de 50 anos, é mais difícil você ter uma evolução de catarata após vitrectomia. Em pacientes diabéticos, é menor a chance ainda de você desenvolver catarata depois de vitrectomia. Então, levando isso em consideração, eu acho que você pode diferenciar de um grupo que vai se beneficiar de uma combinação faco-vitré e outro que não, né? Algum outro comentário? Outras duas fatores o paciente teve uveíte também, né? Que é um processo inflamatório, indutor de catarata, ou seja, esse paciente vai fazer vitrectomia, ele vai evoluir uma catarata provavelmente bem rápido, em um período de um ano, um pouquinho mais, ele vai estar já com baixa de visão pela catarata. E outro fator que às vezes eu faço catarata com uma ou duas cruzes fazer buraco de mácula, que eu preciso de uma visão boa, e eu fico com medo que qualquer coisa aconteça no meio da cirurgia e diminua a minha visibilidade do fundo de olho para conseguir fazer um peeling. Então, às vezes, paciente buraco de mácula, mais de 50 anos, eu já indico combinada se ele já tem algum grau de catarata, não precisando que ele tenha baixa de visão considerável. Joia, perfeito. Algum outro, Elisa, algum dado adicional aqui? É só isso mesmo, professor. Joia, Elisa. Então, parabéns pelo caso, um caso bem atípico, é interessante mostrar, tá? Bem interessante, parabéns. Obrigada. Tá, algum outro comentário aqui? Podemos fechar? Tá. Então, obrigado a todos aí, Mauro, Jorge, Hélio, Cleide, todo mundo que comentou, aos que apresentaram, aos que assistiram. Ótima reunião. E quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, ótima sexta, ótimo final de semana, tá? Um abraço.